Porque você vê um vídeo do YouTube lá do Simon Sinek falando que você tem que ter um propósito. Aí a pessoa fica achando que tem que ser um propósito assim, Ela tem que hoje parar e pensar, eu vou mudar o qual mundo, meu propósito, eu vou criar uma coisa inovadora, entendeu? Na medicina eu vou descobrir a cura da AIDS, a cura do câncer. Calma, mas você não vai descobrir porra nenhuma não, muito provavelmente não. Mas tenha uma meta factível, real, alta. E aí como é que você chega até essa meta? Você tem que quebrar essa meta em metas menores. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, o podcast que é baseado em vivências e as fontes são as vozes da nossa cabeça. Toda vez que a gente vai gravar uma temporada do Sétimo Cast, a gente abre uma caixinha, pede pra galera mandar direct sobre quais temas que a nossa audiência gostaria de ver e quais temas ela gostaria de ver a gente debatendo aqui. Sai muita groselha e de vez em quando tem temas que surpreendem a gente. Esse foi um pedido pela nossa audiência que a gente não, de livre e espontânea vontade, a gente iria falar sobre ele, mas a gente vai falar que é uma dor, às vezes, do médico ou do estudante, que muitas vezes a galera se desmotiva, né? Tá desmotivado e tem aquela questão do senso de obrigação, sabe que precisa ser feito, mas não faz, procrastina, acha que tá com muita coisa, aí explode, aí tem essa coisa toda do burnout. Então o tema de hoje é a gente falar um pouco sobre... Não existe uma regra para isso, mas como fazer o que precisa ser feito independente das dificuldades, né? Como que cada um lida com isso, né? Porque todos nós já tivemos momentos como Em algum momento você fica desmotivado, você fica frustrado, você fica cansado. Como lidar com isso? Eu vou até começar... Pode mandar bala. Falando como que, assim, que para mim é fundamental e como que para mim eu consegui passar por certos momentos da residência. Que eram muito pesados, que era uma coisa que eu pensava, pô, isso aqui é impossível de aguentar, não tem como aguentar esse negócio aqui. Tive momentos assim. E para isso, acho que a primeira coisa, não estou falando que é fácil fazer, eu estou falando que é algo que ajuda, é você ter a visão do longo prazo, ter a visão de onde que você quer chegar. Porque se você não tiver a visão, e às vezes isso não está claro, isso é muito difícil, né? Ano de preparação de prova, ano de preparação para a residência. Se você não souber o serviço que você quer fazer, a especialidade que você quer fazer, não que seja impossível passar, mas torna o processo mais difícil. Porque no momento que você enxerga lá na frente, olha, eu quero estar nessa posição, nesse lugar, com esse reconhecimento, essa história para contar. Isso facilita você tolerar o preço que você vai pagar. Então, essa o que visão... faz você segurar, na verdade. Você precisa ter clareza, por exemplo, do objetivo, onde você quer chegar. De forma pragmática. Como que isso para mim se apresentou de diversas formas. Diversos momentos eu pensei isso na residência. Momentos pesados, impossíveis de aguentar. Outro dia eu comentei na caixinha, só quem já passou por uma privação crônica bizarra de sono sabe como é que é, como dói. Você sair de uma instrumentação de uma cirurgia para sentar, porque você precisava fechar num vaso de banheiro de centro cirúrgico, sentar no vaso, fazer assim, ó, por 15 minutos, botar o relógio assim, porque senão você não ia aguentar mais, você estava ali doendo a alma, com aquela coisa de dia sem dormir, tendo que ficar acordado. O que é que eu pensava nesse momento? Eu pensava, vai passar. Independente do que aconteça aqui, o tempo ele não para. O tempo ele não para, vai passar. Um mês vai ser um mês, 6 meses vai ser 6 meses. Vai passar. Eu vou estar fudido, etc, etc, mas vai passar. Isso aqui é temporário. Então assim, isso ajuda de alguma forma você aguentar aquele momento, sabendo, claro, isso facilita, onde você quer chegar lá na frente, qual é o objetivo. É isso. É o vai passar, e eu tô fazendo Independente isso por do que aconteça. esse motivo. Isso. Independente Né? do que aconteça. Exato. Vai passar. Então, um exemplo claro. A pessoa que está estudando lá no ano de preparação para a prova, que é um ano duro, é um ano difícil, se ela está focada em passar naquele serviço, seja ele qual for, é uma coisa. Mas se ela está estudando pensando, não, eu tenho que fazer uma prova no final do ano, e aí, a depender de onde eu passe, eu vou decidir para onde que eu vou. É outra diferente. Ela tem que ter um objetivo lá, uma mira, uma chegada. Não precisa ser um só, né? Não, Não pode só, ser não, alguns. Não, mas ela tem que mirar alto. É isso que a Jota quer falar. Não, mas ela tem que mirar. Não dá pra deixar amplo, tipo, eu Ninguém vou dá fazer uma ninguém dá prova. ninguém dá um tiro. E a prova de residência é um tiro, você tem que dar bem dado. Ninguém dá um tiro, eu vou atirar aqui pra ver o que eu acerto. Não existe isso, pô. Você atira
quero acertar É por isso que eu aquilo. falo assim, ó, Entendeu? não tem problema nenhum você escolher o que você quer de especialidade no 6º ano. Ao contrário, quanto mais você postergar, é melhor porque você vai estar mais maduro, né? A gente muda muito do primeiro ano da faculdade para o último. Quanto mais no final você tomar uma decisão, acho que ela vai ser mais racional. No entanto, eu sempre falo assim, que no ano de preparação, é muito bom você estar no ano se preparando, sabendo qual é a especialidade. Porque eu gosto muito, já citei em outro episódio dessa temporada, que eu gosto muito do Jordan Peterson. Ele fala muito isso, inclusive eu já trouxe isso em uma live do 7º ano. Ele fala o seguinte, que o que faz você continuar andando é uma meta. Se o cara não tem meta, ele cai em um limbo. Então, um cara que não tem uma ambição, aquele cara que está no trabalho dele, todo dia no trabalho de escritório, e ele não quer nada da vida, ele não pensa mais alto, ele não pensa eu quero casar, eu quero ter meu filho, eu quero crescer na empresa. Ele cai num limbo e aí começa a usar droga, jogar videogame o dia inteiro, fica, entendeu? Naquele negócio ali, a vida não progride, não vai para um outro negócio, porque você não tem essa meta. Então o que o Jordan Peterson fala é o seguinte, é que na vida, para você viver melhor, é interessante que você sempre tenha uma meta e que essa meta seja alta. Uma coisa importante para a sua vida. Então, para a galera que está na graduação, tem uma meta assim, ó, eu sempre falo assim, né, quando a gente fez um lançamento do 7º ano sobre o resgate do bom médico. Tem uma meta de ser um bom médico. Já é uma meta excelente. Como é que eu vou fazer? O que é que forma um bom médico? Uma boa residência, ser um bom aluno, fazer atividades extracurriculares, cuidar da sua própria saúde, estudar conteúdos extra-medicina, aprender soft skills. Então, quando você aprende essas outras coisas, você se torna um bom médico. Essa é uma meta, mas a meta de Davi era, eu quero ser neurocirurgião, estava ali. Isso permitia ele continuar, né? Então, quando cai a desmotivação, quando entra a desmotivação, que é o tema desse podcast, quando você não sabe, muitas vezes você está desmotivado porque você não consegue enxergar o porquê que você está fazendo isso. Se você está na faculdade de medicina, sem um porquê, e sem romantizar esse porquê, porque não pode ser para ganhar dinheiro, por exemplo. Pode ser para ganhar dinheiro. Tem que ter um porquê, seja qual for. Pode ser para ganhar dinheiro. Porque assim, ó, porque você fica assim, porque você vê um vídeo do YouTube lá do Simon Sinek falando que você tem que ter um propósito. Aí a pessoa fica achando que tem que ser um propósito assim, ela tem que hoje parar e pensar, eu vou mudar o mundo, meu propósito. Eu vou criar uma coisa inovadora. Entendeu? Na medicina eu vou descobrir a cura do câncer, AIDS, como mandaram câncer. na caixinha outro dia. Calma, mas você não vai descobrir porra nenhuma, não. Muito provavelmente não. Mas tenha uma meta factível, real, alta. E aí como é que você chega até essa meta? Você tem que quebrar essas metas em metas menores. Então se a sua meta grande é ser um grande neurocirurgião, uma meta intermediária para quem está no 6º ano é passar na prova da residência. Uma boa residência. Ou uma meta para quem está no início da faculdade é terminar a faculdade de medicina. E qual é a meta menor do que passar a prova da residência? É fazer a prova que eu tenho que fazer hoje. Todo domingo eu tenho uma prova inteira para fazer. Essa é uma etapa para eu chegar nessa minha meta. Qual é a de hoje? A de hoje é eu parar o celular agora, ir ali para o meu módulo, porque essa é a meta intermediária. Quando você quebra em metas menores, aquela meta ela começa a se tornar factível, porque cada vez você se aproxima mais dela. Quanto mais você se aproxima dela, mais você tem um feedback positivo de que você está caminhando. Isso que Davi falou aconteceu exatamente comigo na neurocirurgia. Um tema que a gente vai abordar hoje aqui é burnout, que eu quero que Jota traga pra gente. E teve um dia que eu me senti em burnout. Não tinha uma dopamina, serotonina rodando na minha cabeça ali, na residência, que eu falei, eu quero desistir, tá? E o que me motivou a voltar? Porque eu cheguei a mandar uma mensagem para minha preceptora, eu tô desistindo da residência, não dá mais para mim. O que fez eu voltar? Foi no dia, à noite, que eu botei meu travesseiro na cama e pensei assim, o que eu quero? Eu quero ser um bom médico, eu quero ser um neurocirurgião. Foi o que eu escolhi isso. Eu escolhi isso quando eu tava com a cabeça boa. Eu preciso passar por isso aqui, exatamente como o Davi falou. Eu acho que ter a meta é importante. Mas eu acho que ainda tendo a meta, tem muita pessoa que se sente com essa sensação de desmotivação, de acha que não está conseguindo fazer as coisas. E aí vem uma coisa que eu já falou isso em vários podcasts, é o desalinhamento entre
a realidade do mundo e a forma de atingir aquela coisa, né? Então, beleza. Você colocou lá, vamos utilizar a passar na prova de residência, né? Por exemplo. Você sabe que você quer passar na residência, você colocou que você quer passar nos 3 melhores serviços do seu estado. Você quer fazer o SUS Pernambuco ou quer fazer o AMRIGS lá do Sul e colocou, não, eu quero passar nesses 2 hospitais aqui. Aí você colocou as metas. Não, eu tenho que fazer uma prova todo final de semana, eu tenho que fazer mais 200 questões por semana, vou ler todos os módulos. Só que aí o cara faz isso e ele espera que seja gostoso, né? Ele espera que ele vai estar feliz, porque o tempo inteiro ele foi massacrado na vida dele, dizendo que ele tem que fazer o que ele gostava. Ou então que ele vai ter um retorno rápido disso tudo. Que ele vai começar a estudar, ele vai começar a ir bem nas provas, porque ele está estudando, e aí vai ser uma coisa linear crescente, que ele vai bem, vai bem, vai bem. No início vai ser, quando chegar no meio do ano, ele vai fazer uma prova, ele vai ser muito mal, pior do que nas que ele foi no início do ano, talvez, e aí ele se frustra, porque ele achava que aquilo ali ia ser ruim, mas ia ser uma coisa que ele ia ter recompensas graduais, talvez, né? Ele não pensa exatamente como vai ser a realidade, é isso que o Lucas está falando. A desmotivação, ela vai, assim, o cara não contou com esse percalço ao longo do trajeto, né? Ele achou que esse caminho não vai ser um caminho difícil, mas eu vou estar o tempo inteiro com aquela garra, com aquela energia, com aquela coisa. Então assim, vou passar na residência porque eu vou fazer minha especialidade. Não estou falando de uma residência muito puxada como a de Danilo e a de Davi e até uma parte da residência de Jota e vascular que deve ter sido muito ruim, mas na radiologia tem vezes que é chato pra caralho, mesmo sendo de boa, mesmo você conseguindo fazer, tem um momento que vai ser chato, que você não tá afim de fazer aquilo, que você vai estar desmotivado. E aí as pessoas não contam com esses momentos. E chega a ser até um contrassenso, né? Porque se você perguntar para essa pessoa do outro, ele vai falar, não, faz parte os momentos difíceis. Mas quando ele planeja na vida dele, não. Ele quer o tempo inteiro que seja gostoso, ele quer comer, ele não quer que a comida do hospital seja o tempo inteiro gostosa, cara, faz parte. Então, eu acho que você falar que tá desmotivado, para mim é normal. É só mais uma dose de realidade que você não compensou. Exato. Eu acho que a desmotivação ela vem de 2 variáveis importantes. A primeira são as dificuldades encontradas no caminho. Isso pode se tornar uma desmotivação. Só que se você sabia disso antes, né, você dribla. Você sabia que ia ser difícil. Ok. Você já deu um passo importante de como ia ser a realidade. A outra são as frustrações que você vai passar. E aí você se desmotiva. Pô, eu achei que ia ser difícil. Tá sendo muito difícil. Mas não dá pra mim, porque mesmo sendo muito difícil, eu tô dando o meu máximo e eu não tô vendo o resultado agora. Você se frustrou numa etapa. Isso é normal também. Né? São duas coisas que são normais. A dificuldade e a frustração durante o processo. Isso é a dúvida que o cara pode ter, né? Se eu estou me sentindo desmotivado, significa que isso não é pra mim? Não, beleza, não. Mestre. Todo mundo já se sentiu desmotivado, acho que é isso que eu dizer também, né? É normal se sentir desmotivado em algum ponto do caminho. Não é só normal, como é não esperado. Não acho que aquilo não é esperado. Vai acontecer. Beleza, estou desmotivado agora, mas é temporário, vou seguir fazendo, tenho algo lá na frente. E aí entra a forma de como você resolver isso pra mim, né? Que aí vem a base da disciplina, né? Que é o nome. Disciplina. Mas o que é que faz? Tem pessoas que já são propensas naturalmente a ter mais disciplina. Enfim, eu não sei dizer o que é que causa isso. Assim, hoje, cada vez mais somos viciados. Isso é uma discussão filosófica que havia 2000 anos. Os estoicos já tinham percebido isso, né? Aquilo que eu falo assim, de que o que muito custa, o que muito vale, isso é estoicismo, né? Já estava lá 2000 anos atrás. É o seguinte... Você tem que sofrer, pagar caro se você vê alguma coisa lá na frente. Por isso que esse negócio da meta que eu falei, você tem que ver lá na frente para você submeter a isso. O prazer, ele é muito frugaz, ele vai embora, é muito rápido, né? Você perceba que tudo que ele dá prazer, logo depois ele dá alguma certa frustração. E tem uma coisa do prazer que, assim, as pessoas querem a mesma dose de prazer para a mesma quantidade de frustrações. E não é igualitário. E outra coisa, e perceba que o prazer, ele some logo depois. É assim, você come um doce e logo depois você está arrependido de você sair da sua dieta, né? Você goza e logo depois já acabou aquele negócio, né? É um negócio que ele vai embora.
O prazer é muito rápido. Então, porra, muito legal esse vídeo aqui, deu uma risada, deu aquela dose de dopamina, depois você fica sério. Mas você fala, porra, mas eu devia estar estudando. E a balada, você vai pra balada, porque negócio usa droga, não sei o que, e do outro dia. É uma grande ressaca. Foi uma grande dose de dopamina, uma grande ressaca. Hoje, as pessoas estão muito acostumadas a pequenas doses de prazer diária, né? Que chamam de geração dopamina. É o tempo todo procurando pequeno prazer. Isso destreina o seu cérebro a um negócio que eu já falei em outras aulas aqui do 7º ano, que é o sistema 2, que é uma parte do seu cérebro que ela precisa de concentração. Ela precisa fazer o que deve ser feito, mesmo cansado, né? E quando você tem uma dose de dopamina ali o tempo todo, você sempre quer mais, você sempre quer mais, você sempre quer a busca pelo prazer ali e não consegue fazer. Eu brinco que o 24/6, que é buscar o shape, não é só sobre shape, não é só sobre estética, é sobre disciplina. Porque quando você tem que fazer uma dieta e ir para academia, você está treinando a sua capacidade de fazer uma coisa que é chata e é ruim. Meus pacientes eu falo para meus pacientes, eu tenho que fazer musculação. Doutor Danilo, eu odeio musculação. Aí eu, ótimo. Porque além de ser muito bom para você, vai te ensinar a fazer o que deve ser feito. Vai te ensinar a fazer uma coisa chata mesmo contra a sua vontade. E aí eu dou uma pequena explicação para o meu paciente lá, da importância de você fazer uma coisa que deve ser feita, mesmo ela sendo ruim, né? Isso vem dessa coisa de que, mais uma vez, de que, não, eu só quero fazer o que eu gosto. Não, se eu não vou fazer o que eu gosto, eu tenho que buscar essa compensação em outra coisa. E entra nesse ciclo vicioso. E assim, o que faz um cara ter a disciplina, né? E aí é uma frase lá do Flávio Augusto, né? Você não tem que amar o processo, você tem que amar a chegada, né? Você tem que amar muito aquela vitória e sentir orgulho em atingir aquele resultado que você está fazendo. Então assim, correr uma maratona, por exemplo. Você acha que alguém gosta do percurso, dos 42 quilômetros? Você acha que é prazeroso o momento da corrida? É uma meta que você botou e é o negócio de alcançar aquela meta. Exatamente, né? O que você está perseguindo ali é o achievement, né? Assim, aquela palavra em inglês que é o desfecho, a chegada, porque você está acreditando que aquele esforço vai fazer com que você atinja isso. Até porque quando você começa a correr, por exemplo, né, você não está liberando endorfina ainda. A maior sensação de bem-estar é quando você acaba. Né? Seja uma maratona, seja um treino de 5, 7 quilômetros. Na hora que você termina o treino, que você senta ali para tomar um copo d'água, você fala, porra, que sensação boa. Tem pessoas que têm uma tolerância muito baixa a isso. E a corrida é excelente para isso, né? Eu dei o exemplo da musculação aqui, mas para ensinar isso, exatamente isso, a corrida é melhor. Eu fui correr ontem com o Jota aqui, um sol quente. Fui correr só 5 km, mas a gente tá meio destreinado. E minha frequência cardíaca lá é quase 170. E você fica assim, porra, vou parar agora, tá doendo, tá ruim. É a mente o tempo todo lhe dizendo, está ruim, pare, não é pra você isso, você não vai aguentar 5 km, é ruim demais, tá muito quente, você vai passar mal. E você continua. Esse pequeno continuar, eu vou continuar, isso é bom, é esse o ensinamento, é continuar apesar da dificuldade, entendeu? Tá ruim, tá difícil, mas minha mente, ela consegue fazer isso. É por isso que vários autores de motivação, vários autores que é coach disso aí, costumam fazer triatlon, corrida de ultramaratona, porque eles aprenderam a controlar a mente dele contra o sofrimento, contra a dor, para conquistar o objetivo. Eu vou dar outro exemplo aqui do que é você colocar uma meta e você conseguir a motivação para ir atrás e alcançar essa meta. O que aconteceu, você citou o exemplo de ontem, de pequenos a mais, eu vou conseguir, eu estou cansado, eu estou morto. Anteontem a gente correu, quando a gente chegou aqui, verdade. A gente chegou na porta de casa com 4,7 quilômetros. Danilo parou. Os dois mortos. Danilo parou, eu dei mais uma volta aqui na frente da casa para completar 5. Danilo parou antes, não conseguiu chegar nesses 300 metros. Porque estava muito quente, cansado, os dois morrendo. Eu cheguei morto, muito cansado em casa. Quando a gente chegou em casa, a gente descobriu que o cachorro tinha fugido. Né? Estavam os dois, Danilo não conseguiu chegar nos 5 km, que era a meta que a gente tinha traçado inicialmente. Quando a gente viu que o cachorro tinha fugido, a nossa meta agora era achar o cachorro. A gente correu, no final de tudo, até a gente encontrar 12,5 quilômetros. Eu marquei no meu relógio. 12,5 quilômetros. A gente correu 7 quilômetros a mais do que quando ele não tinha aguentado correr 5. Por quê? Porque surgiu outra meta e a gente não ia parar. Se tivesse que correr talvez mais 8, mais 10. Aí não tinha mais a possibilidade. A minha cabeça também pensava, calma,
você não vai aguentar. Mas, tipo, véi, se perder chopp... Pra ele é como se fosse um filho, né? Mas pra mim era tipo assim, perdeu o chopp, acabou, não vai ter podcast, não vai ter mais gravação do podcast. Foi no primeiro dia do final de semana. Foi no primeiro dia desse final de E semana. é isso que tá, a percepção do cansaço. Quando a gente encontrou o chopp, depois eu parei o relógio, falei, cara, tava marcando até agora, a gente correu 12,5. Eu tava nos 5, morto, eu cheguei em casa que eu achei que eu não ia mais aguentar mais nada. A gente correu 12,5 no final. Tipo, e eu tô menos cansado agora nos 12,5 do que quando eu cheguei em casa e percebi que o chopp tinha sumido. Na caixinha. Ou seja, corrida, ela é muito mais corrida, muitos esportes ensinam isso, né? É muito mais sobre a sua mente, bicho. Como você controla a vida inteira, não é só a corrida, não é só... Você nunca sabe do que é capaz até que seja a única opção. É aí que você descobre que você é capaz. Até isso não só em corrida, um pouquinho de outras coisas aqui, que é interessante isso, como funciona a mente humana, né? Força, né? Existe um conceito que eu estava fazendo treinamento de força. Existe um conceito de força total, que é a sua capacidade de levantar um peso que você não consegue levantar em nenhum treino e às vezes não consegue na competição. É por isso que os caras pegam, os caras que vão fazer tipo o deadlift de lá, 1.000 quilos, ou 500 quilos, tá ligado? 1.000 pounds. Os caras pegam amônia, sei lá que porra é, e cheiram aquilo, que aquilo dá uma descarga adrenérgica. Aí o colega de treino dele, não sei se já viram esses levantamentos, dá um tapa nas costas, pá! Ou dá um tapa na cara dele, pá. Pra que isso? Pra ele ter uma resposta de luta ou fuga absurda e ele conseguir levantar aquele peso. É por isso que às vezes a gente vê tipo uns atos heróicos assim. Uma mulher pra salvar uma criança levanta um carro. Ou então uma mulher que luta com um urso. Teve um vídeo desse que viralizou na internet. Uma mulher, o urso vai atacar a criança, ela vai dar um cacete no urso, o urso sai correndo, velho. Então, nosso corpo consegue fazer uma coisa que é só numa situação maluca que ele consegue alcançar lá. Mas é capaz, entendeu? Então, é a mente como funciona. E aí, se a gente for transpor para a vida, né, tem muitos momentos, Davi passou por isso na residência, você passou por isso na sua residência, eu passei por isso na minha residência, que você para e pensa, eu não vou conseguir, eu não nasci para isso não é para mim. Cara, não é humanamente possível. Isso aqui não, isso é uma loucura, isso aqui não é para mim, não dá, não vou conseguir, eu não vou... Se você começar a pensar assim, realmente, você vai parar, você não vai conseguir. Mas se você pensar, por que você está passando por tudo aquilo? Né? Falta quanto para terminar aquilo ali? Você tem que ter um motivo real, bem claro na sua cabeça. E que faça sentido para você quanto pessoa, né? Às vezes os caras escolhem algumas coisas para agradar a mãe, para satisfazer um sonho da família. Então, esse alinhamento de você estar fazendo algo que você realmente acredita, principalmente se for algo que vai te custar muito, se não for algo que realmente você acredite que é o que você quer, que você conheceu, aí você vai fraquejar no meio do caminho, né? Porque realmente aquilo não é pra você, não é o que você quer realmente. Se o negócio já é difícil, né, chegar lá, tolerar esse difícil é melhor ser uma coisa que tá alinhado com a sua realidade. Então, a gente trouxe pontos interessantes aqui, né? Tá alinhado com a realidade, tem uma meta alta. Outra coisa é adquirir a disciplina, porque o Lucas falou, ó, tem pessoas que têm mais facilidade, tem outros que têm. E como é que a gente se torna mais disciplinado? E aí eu acho que isso aí, e tem vários livros que mostram isso, que você tem que começar com pequenas coisas, né? É com mudança de pequenos hábitos, né? É por isso que eu também jogo para o 7º ano. Vamos fazer o 24/6. Porque é uma coisa pequena, mas chama hábito angular, né? Quem já leu O Poder do Hábito. Tem alguns hábitos que eles mudam, vários hábitos na sua vida. São chaves na desencadeamento de vários outros hábitos. Tem um hábito eu sempre, depois quando eu tomo café, eu fumo. É horrível esse hábito, né? Mas quando eu tomo um cafezinho, eu tenho uma recompensa de nicotina aqui e eu fico viciado no fumo. Esse é um exemplo de um hábito ruim, mas é um hábito. Agora, tem alguns hábitos que chamam hábitos angulares que eles mudam muita coisa em sua vida. Então, por que a gente enche tanto o saco de fazer exercício, né? Porque quando você faz exercício, você começa a comer melhor. Ninguém fica fazendo exercício e depois quer comer um McDonald's, né? Você não termina uma corrida querendo tomar um copo de cerveja, querendo tomar... Um McDonald's. Encher a cara, comer um McDonald's. Não, velho, eu vou terminar essa corrida, eu vou passar no McDonald's, comer um combo com milkshake e depois eu vou encher a cara, tomar uísque a noite toda. Velho, não é assim, velho. Tem dois negócios de hábito que eu acho muito interessante, meu, que eu vou compartilhar aqui, ó. Um é o seguinte, eu estava conversando com o Jota esses dias, a gente estava falando sobre o McDonald's. Depois que você faz uma cirurgia muito grande, estressante, velho, não tem nada que peça mais do que um McDonald's, na minha cabeça.
Tipo, você quer comer alguma jacada, né? Isso vem também na minha residência, né? A residência. Almoço dos campeões. A gente opera a noite toda e no final da noite pedir um hambúrguer, pedir uma batata frita, não sei o quê. Só que isso é perigoso. Eu bati 104 quilos na residência desse jeito, que era como? Eu sempre estava nisso. Eu criei um hábito de, se eu tô muito estressado, eu como isso aqui e tenho uma dose de prazer. Eu sempre estava muito estressado, eu sempre estava pedindo a porra do hambúrguer ou a pizza. Não, o R2 da neurocirurgia, o momento de prazer que você tinha ali era a hora que você sentava para comer alguma coisa. E aí era salgado, era torta, era o suco de não sei o que, o milkshake de não sei das quantas. Quer ver outra coisa? Foi meu maior peso da vida, também foi no final do R2. Eu tive essa noção do hábito. Antes de eu ler esses livros de hábito, que eu li O Poder do Hábito, eu já tinha essa noção. Quer ver uma coisa que eu usava muito? Era o seguinte. Quando eu tava lendo, muita gente tem isso. Você tá lendo, você sente sono. Né? A gente tá lendo ali, você sente sono e quer dormir. E eu percebia que isso foi piorando em mim. Porque eu lia, sentia sono e dormia. Quando toda vez que eu lia e depois eu ia pra cama e dormia, eu percebia que eu tava dando um reforço positivo que tava sendo associado. Toda vez que eu lia, eu dormia. E isso piorava cada vez mais. Cada vez que eu lia uma linha, tava com sono. Aí eu criei um negócio pra mim que funciona muito até hoje, é o seguinte. Sempre que eu ler e tiver com sono, eu não posso dormir. Aí eu levanto, vou escovar o dente, tomo um café, mexo em alguma coisa no celular e depois eu durmo. Isso pra nunca mais ficar com sono. A galera pode se identificar com filme, né? Tem muita gente que dorme, não consegue assistir um filme porque dorme. Porque criou o hábito. A recompensa dela de estar assistindo ali a telinha é o soninho que ela ganha depois. Uma outra dica de disciplina, e isso daí eu vi esse ano, que é o compromisso público, né? Que é a sensação do vigia. Já é comprovado que o ser humano, quando ele está sendo vigiado, ele performa melhor. Chama-se efeito Hawthorne. Isso. E quando você faz um compromisso público, por exemplo assim, você está no ano de preparação, você tem uma meta de fazer 6 dias, 6 vezes por semana, 200 questões por dia. Dá um exemplo. Se você no seu Instagram colocar esse compromisso público e todo dia você postar ali 200 batidas no dia, dia 1, 200 batidas dia 2. Velho, até no dia que você não quiser fazer, porque isso funciona comigo, velho. Danilo, eu tava aqui ontem na casa de praia com a galera gravando, e eu tenho meu compromisso de treino, por exemplo. Não treinei no primeiro dia, no segundo, falei, velho, antes de vir pra cá, treinei. Vai foder minha meta na semana. Ontem eu fui correr na verdade, porque todo mundo falou, velho, foda-se, velho, é a minha meta, é o meu. Então, é a minha forma de ter a disciplina para fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que você assumir um compromisso público, e assim, galera, as pessoas, elas não estão te vigiando na prática, né? Se você deixar de postar um dia, ninguém nem vai lembrar. Eu sei que agora a gente tá vigiando você, viu? Não, mas é porque às vezes o cardiológico tá vigiando. Então, assim, nessa questão da prova de residência, ninguém vai falar, porra, se fuder, estudou e não passou. O cara pode pensar lá, né? Porra, estudou, tá vendo o cara se fuder no final, velho, foda-se isso daí. O que importa é você cumprir o que você fez com você mesmo, né? Se você tem uma meta de ler um livro por mês, você colocou no começo do ano, a sua meta é que é uma disciplina. Velho, todo mês você tem que ter um livro para mostrar. Pode ter um mês que você vai escolher, pô, eu tenho que bater, vou pegar um livro fininho aqui, o de Sêneca lá, que é fininho. Pô, vou ter que bater esse livro aqui. Mas você assumir publicamente os compromissos que você for fazer é uma ótima opção de você ser mais disciplinado. Eu tenho um outro negócio que ajuda também a você cumprir o negócio, eu já vi o Érico Rocha falando isso, chama queimar a ponte, né? Você atravessa a ponte, depois você toca fogo nela, que aí você não pode voltar mais atrás. Eu faço isso assim espontaneamente na minha vida, porque eu sou falastrão. Então, quando eu tenho uma meta, eu gosto de compartilhar ela. Depois que eu compartilho ela, tem um pouco desse efeito aí seu, que as pessoas, ele falou que ia fazer isso, entendeu? Então, muito antes de eu montar a minha clínica lá, que eu estou montando o Jota, eu já falava isso. Eu falava isso quando eu estava com o Davi. Davi, a gente vai voltar para Salvador um dia e a gente vai ter a nossa clínica. Eu falava sempre isso. Né? Eu vou fazer neurocirurgia em São Paulo. Podia ser que eu tomasse um pau em todas as provas, viu? Mas como eu sou falastrão, aí eu percebi assim, ó, eu tenho que fazer agora, eu tenho que dar tudo de mim. A chance de você atingir o objetivo fica muito maior dessa forma. E eu acho que tem outro extremo aí, já indo pro final, que é quando o cara, ele quer fazer e tá saturado, né, Jota? Que aí, assim, que é essa parte do cara achar que tá doente, que ele não aguenta mais, etc., que é o burnout, né? Burnout, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Foi uma aula minha na CPT, e aí eu estudei, li 2 livros só sobre burnout, li uma série de outros textos na internet e tal, para
eu tinha um certo preconceito contra o burnout e eu sabia que era um preconceito, porque eu nunca tinha lido sobre, estudado sobre, mas eu achava que era uma coisa de pessoas fracas. E, na verdade, quando eu fui ver, não é uma coisa de pessoas fracas. O que, na verdade, aconteceu com o burnout foi criado em 1980, né, por um cara, o termo burnout, a doença, foi descrita inicialmente em 1980. E aí, em 1989, 9 anos depois, o próprio cara que definiu o que era o termo burnout, o que era a doença, quais eram os sintomas, o que acontecia, em 1989 ele falou: pessoal, a gente tem que ter cuidado com a popularização que isso está tomando, porque hoje em dia tem muita gente dizendo que está com burnout sem necessariamente estar com a síndrome, e isso, com a popularização, pode se tornar um problema. Isso em 1989, a gente está em 2022 gravando agora, né? E parte do que vem acontecendo hoje é isso. Não é que não existe a síndrome, não é que é mentira, que é de pessoas fracas. Tem gente que realmente chega num nível extremo. Até fazer um parênteses. O problema um parênteses rápido, mas acho que bastante importante aqui, que é isso que você falou agora. Não é menosprezar nada, e a gente fez muita fala aqui sobre como se motivar, como vencer esses momentos e tal, mas existem situações que você pode precisar de um auxílio psicológico, psiquiátrico, pode ser que você esteja num momento de depressão, de fato, e você precise de auxílio psiquiátrico, medicação, etc. A gente não está, pessoal, negando nada disso. Exato. Estamos falando de como que a gente venceu momentos como esse, mas pode ser que você precise de auxílio profissional. É que eu entendo você vai atrás disso. Você não pode pegar um monte de problema Exato. e jogar assim, a culpa é do trabalho. Exato. Não é, ao contrário, na minha opinião, o que ele acabou de falar foi exatamente. E eu compartilho dessa opinião de Otto. O trabalho, na minha opinião, ele resolve muito desses problemas. Sim. Você dá uma responsabilidade para uma pessoa, resolve muito essa falta de pertencimento do mundo, de minha vida não tem sentido. Quando ela está realmente trabalhando, tem que... Perceba que um cara que tem 3 crianças para criar, uma esposa para sustentar, como sempre foi o mundo, que ele tem um monte de responsabilidade, esse cara não tem burnout. Não tem como, ele não pode ter burnout. Ele não tem, pô. Então ele vai chegar num cansaço excessivo, ele pode baixar a imunidade e ficar doente, mas ele precisa... Então você não pode jogar um monte de problemas, que tem problemas que são psicológicos, pode ser uma depressão, pode ser um problema espiritual, uma falta de sentido, um niilismo que seja, e jogar tudo no negócio que a própria depressão, chamar uma depressão de burnout é um erro crasso, é um erro importante. Você vai deixar de tratar, às vezes, uma pessoa com depressão, porque a de burnout já pode estar associado, claro, mas são coisas diferentes. E aí, eu acho que a grande questão do burnout, a desmotivação que a gente está falando aqui, a frustração que a gente está falando aqui, você consegue superar ela parando um pouco e pensando por que eu estou passando por isso, né? Buscando aquela meta que a gente falou no início do podcast. O burnout é quando a pessoa não consegue, chega num nível extremo disso, né? É realmente uma doença, não é um estado de espírito, não é um humor, é realmente uma doença. Então hoje, muitas vezes, a pessoa está frustrada, ela se diz com burnout. Uma pessoa está num cansaço extremo, ela se diz com burnout. Quando, na verdade, se ela parar um pouco, às vezes uma escolha errada, a pessoa começou a fazer uma residência. Vamos lá. Danilo passou por um período que ele achou que ele estava realmente com burnout ali, podia até estar, né? Chegou a pensar em desistir da residência. Se ele desistisse da residência ali, será que não foi? Ele ia jogar a culpa com burnout. Não, eu desisti por causa de burnout. Será que não foi uma culpa sua de ter escolhido mal a sua especialidade? Porque na hora que você passou por um período de dificuldade extrema, aquele seu objetivo que você traçou lá atrás perdeu o sentido. E aquilo ali fez você desistir. Então, porque a escolha lá atrás talvez tenha sido errada. E a gente vai errar durante a nossa vida. A gente vai passar por escolhas diferentes, por escolhas erradas, ou erros que a gente vai ter que tropeçar, cair e levantar. E aprender com ele, né? Se você largasse a residência de neurocirurgia, mas se fosse fazer qualquer outra coisa, foi um erro seu ao ter escolhido neurocirurgia, talvez. Talvez. Né? A residência de neurocirurgia é aquilo.
Por que Davi iria ter aguentado a residência e você não? Porque você é mais fraco que Davi? Não é. É porque para Davi aquilo fazia sentido, para você não fazia. Então você errou na sua escolha. Foi uma dissociação da realidade com a expectativa. Uma das coisas de quem tem essa sensação, tem muita gente que fala, não, eu acho que eu tô com burnout, eu acho que isso, eu tô me sentindo esgotado. Acho que a grande dica aí, algo assim, é procure ajuda, cara. Não tente viver você com isso mesmo, né? Não menospreze isso. Procure um médico de confiança, um psicólogo de confiança que você tenha, para você passar por isso e você realmente ter um diagnóstico, né? Como o Júlio falou, o burnout ele é uma doença, ele é um diagnóstico e ninguém fica se diagnosticando, por mais que você seja estudante, médico, a gente não deve cuidar da gente mesmo, né? Você busque essa ajuda profissional. Muita gente trata burnout ou trata com remédio hoje, ansiolítico e tudo. Pessoas pouco amadurecidas. Né? Então a pessoa não está amadurecida e não se conhece bem o suficiente e cai nesse balaio assim, de usa um ansiolítico aqui que resolve. E não é assim. O Bruno Farnetano fala muito isso, né? Que ele recomenda terapia para quase todos os estudantes que procuram ele lá na caixinha, eu gosto de ler as caixinhas dele, ele recomenda terapia. Não, faça terapia, eu faço terapia. Por quê? Porque a terapia permite você conhecer melhor, se conhecer. E a terapia permite você amadurecer melhor. Então, a terapia, ela serve muito para isso aí. Muito, para você se conhecer melhor, você ver o que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo, por que você está naquela situação atualmente. Então, eu recomendo também. Apesar de não ter feito, eu entendo a importância da terapia. Então é isso, galera. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Até a próxima. Um abraço. No, no, no.